Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Quero me desculpar com todos os nossos amigos, porque tivemos problemas técnicos que são inexplicáveis na sua instalação e também são inexplicáveis na sua solução. Mas conseguimos resolver e gostaríamos de dar início, já em atraso, mas dar início aos nossos trabalhos e à nossa exposição nessa noite. Quero agradecer a compreensão de todos que aguardaram e que nós possamos trabalhar de modo a satisfazer as suas expectativas em relação à noite de hoje. Convido a todos para que possamos fazer uma oração, elevando o nosso espírito para as fontes inesgotáveis da sabedoria divina, que tudo acolhe e que tudo sana. Vamos solicitar o apoio dos mentores espirituais que trabalham para o Cristo, o nosso mestre e exemplo maior, e que possamos nos congregar a eles, elevando o nosso pensamento, de modo a colher as sementes do Evangelho que estão para nós na nossa condição de espíritos em evolução. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos como título Identificando Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, Não vim destruir a lei. Livro dos Espíritos, questão 4 e seguintes, e também a questão 780, Marcha do Progresso. E também o livro Estude e Viva, da psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, capítulo 24. Todos os povos em todos os tempos adoraram Deus. Cada criatura que existe é a criação dele e por isso traz dentro de si a noção profunda de conexão com Deus. Dessa forma, por toda a história humana, os povos tentaram compreender, explicar e identificar a figura de Deus. Todas as criaturas trazem dentro de si a noção profunda de que Deus é o nosso Criador. Trazemos dentro de nós a semente divina. Essa sensação da existência e da conexão com Deus nós não conseguimos compreender, identificar e explicar, mas ela existe. Durante toda a trajetória humana, fizemos esforços para entender a criatura divina, entender o nosso Criador e também nos conectar a Ele de alguma forma. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 5, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens e que todas as criaturas trazem dentro de si a respeito da existência de Deus. E os Espíritos respondem para Kardec que a dedução que se pode tirar é que Deus realmente existe. Pois de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? Todas as criaturas, por serem criaturas formadas por Deus, trazem dentro de si esse sentimento instintivo. Desse sentimento instintivo que todas as criaturas, todos os povos, em todos os momentos da sociedade humana, sentiram é de que Deus realmente existe e é o nosso Criador. Inicialmente, devido a seu caráter sobrenatural, identificávamos Deus nos fenômenos inexplicáveis da natureza, como o raio ou o trovão, ou naquilo que se destacava por uma característica, seja a força do urso, a velocidade da águia, a grandiosidade do carvalho. Como não tínhamos como explicar esse sentimento instintivo, nós tentávamos buscar elementos que pudessem satisfazer a nossa compreensão e explicar a razão que tínhamos de
buscar Deus, de entender Deus, de sentir Deus. Buscávamos então nos fenômenos inexplicáveis da natureza, como o trovão ou o raio. Buscávamos também naqueles animais que se sobressaíam dentro da criação por uma característica qualquer que eles apresentavam. Ou, dentro de alguns povos antigos, até a adoração das árvores pelo seu porte. Conforme evoluímos, identificamos Deus com os homens de destaque da sociedade que compartilhávamos. Deus, então, deveria ser como um rei poderoso, e por isso deveríamos criar para ele intrincados processos de adoração para merecer sua simpatia e proteção. Kardec pergunta para os luminares se os homens, se nós, no nosso estado evolutivo, conseguimos compreender a natureza íntima de Deus. Os espíritos luminares nos dizem que não é possível compreendermos a natureza íntima de Deus, porque nós não temos o sentido necessário para isso. Os nossos 5 sentidos não são capazes ainda de compreender essa natureza, de entender Deus em sua profundidade. Então, precisamos evoluir um pouco mais e precisamos colocar em nós elementos necessários a essa compreensão. Pela sua sabedoria, era de se supor que deveríamos homenagear a sua grandeza com faustosos ritos exteriores e deveríamos erigir palácios em que seriam ofertados o ouro e a púrpura em forma de louvor e tributo. Então, se Deus era comparado às criaturas, se Deus era comparado a um soberano, então era necessário tratá-lo como tratamos os nossos soberanos, em palácios, com o ouro, com a púrpura e em louvor e em tributo. Por ser um supremo Senhor, certamente pensaria em dominar as criaturas, usando a violência como freio, e por isso criamos sistemas religiosos opressivos de modo que se dobrassem todos os joelhos daqueles outros que não pensassem pela nossa cabeça. Então, se Deus era dado como um supremo, como um senhor, como um soberano, ele deveria dominar as criaturas que estavam em suas terras, que estavam no seu reino. Para isso, um soberano ser respeitado, para que um soberano seja reverenciado, ele deveria dominar, ele deveria usar de violência, ele deveria ter uma forma de frear as criaturas e de dobrar os joelhos para que essas criaturas o seguissem e o respeitassem. Essa era a forma com que víamos, com que entendíamos Deus. Pensamos que Deus também deveria adorar honrarias, e isso nos fez criar símbolos que expressariam a sua presença entre nós, devotando a essas peças e ídolos todos os rituais de sangue que éramos capazes de criar. O sangue era a vida das criaturas. Então, deveríamos dar para Deus, deveríamos criar para Deus ídolos, peças, símbolos, e deveríamos banhar esses símbolos e esses ídolos com rituais, aonde a linfa da vida, o bem mais precioso da vida, que era o sangue, deveria ser derramado em forma de adoração. Compreendendo nossa ignorância, Deus aguardou pacientemente que caminhássemos pelos cenários do mundo, reencarnando nas mais diversas situações até que acumulássemos bagagem espiritual suficiente para merecer a vinda do Mestre Jesus. Deus sabe dessas nossas limitações. Ele está presente em cada um de nós e ele consegue medir o nosso processo evolutivo. Enquanto estávamos adorando pedras, árvores, animais, elementos da natureza, Deus permitia que assim nos expressássemos para que pudéssemos acumular
Para isso, reencarnamos em diversas situações, em diversos teatros, sobre as mais diversas culturas, até que a nossa bagagem espiritual fosse suficiente para que Jesus pudesse vir, para que o nosso mestre pudesse vir e trazer para nós um novo conhecimento, uma nova compreensão a respeito de Deus. E o nosso mestre explicou quem é Deus. Jesus explicou que Deus não é um soberano exigindo palácios, reverências, sangue e vítimas. Jesus explicou que Deus, na verdade, é um pai amoroso, é um pai sábio, que desejava dos seus filhos o coração túrgido de amor, de compreensão, de benevolência, tolerância e fraternidade. Foi difícil, ainda é difícil para que nós compreendamos que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, no seu infinito amor, quer de nós corações amorosos, corações compreensivos, quer de nós benevolência, tolerância e fraternidade. Ainda não somos capazes de penetrar as razões do Cristo, as razões de Deus, porque estamos ainda em processo evolutivo, mas já somos capazes de entender, de compreender e de buscar uma nova compreensão de Deus, através da exemplificação do seu Filho querido, do nosso Mestre Jesus. Jesus veio nos explicar que Deus é Pai. Nas traduções mais antigas, nas traduções nos originais gregos dos antigos livros sagrados, Jesus não chama Deus de Pai, Jesus chama Deus de Papai. Ele diz que Papai é amoroso e sábio e que Ele nos aguarda que evoluamos e carregamos em nós o coração túrgido do amor, que Ele é a expressão. O nosso Cristo, o nosso Mestre, veio nos relatar, veio nos contar como Deus pensa, como Deus age, como Deus atua. Através de diversas parábolas, o nosso Mestre trouxe para nós que Deus é um Pai amoroso e que aguarda que nós nos encontremos com Ele. Jesus também exemplificou sua fé inabalável na união com Deus, acima de qualquer outra coisa ou situação. Jesus rendeu-se sem hesitar aos desígnios que o alcançaram e sem temer nem duvidar o apoio que Deus estava lhe dando. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, nós podemos formar uma ideia de alguma das suas perfeições. Nós compreendemos melhor a proporção que nos elevamos acima da matéria. E nós podemos entrever as qualidades de Deus através do nosso pensamento. Ao ser expulso da vida pelos nossos atos pusilânimes do passado, o Mestre Jesus prometeu deixar entre nós uma forma de consolo e de esclarecimento que alcançaria todas as criaturas em todos os tempos. O Espiritismo é esse consolador ao lembrar para nós o Evangelho redivivo. Jesus, ao ser sacrificado pela nossa intolerância e pela nossa ignorância, disse que voltaria para o Pai, mas que deixaria para nós, que em algum momento nós recepcionaríamos o Paracleto, o Consolador, o Defensor. E, através da doutrina espírita, nós conseguimos compreender que esse Consolador é o Evangelho redivivo que recebemos do alto, que recebemos dos bons mentores e dos bons espíritos, através da codificação de Allan Kardec. O Espiritismo é capaz de nos fazer compreender o Evangelho do Cristo em sua profundidade.
O Espiritismo, ao propor para nós o estudo e o aprendizado das coisas do alto, nos orienta a uma fé raciocinada, a uma fé pelo uso da inteligência, fixando em nós a certeza nas coisas do futuro, estimulando o bem que cria e edificando obras duradouras e congregando sobre a bandeira do Cristo todos os corações que tenham boa vontade. Através do Espiritismo nós entendemos a fé raciocinada. A fé não é uma crença em dogmas especiais. A fé também não é algo que se impõe. Uma fé que esteja sentada em erros, cedo ou tarde vai desmoronar. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, e nenhuma obscuridade aceita ou permite. A criatura crê porque tem certeza, e tem certeza porque compreende. Kardec diz que fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então nós precisamos estudar, nós precisamos compreender, nós precisamos buscar, nós precisamos afiar a nossa inteligência. Nós precisamos buscar uma fé raciocinada, uma fé da mente, uma fé do espírito, que se baseia em certezas e em aprendizados. Uma fé lógica sem obscuridades. Quando elevarmos o nosso pensamento numa fé raciocinada, buscando o exemplo do Cristo e nos conectando com as altas esferas, deixaremos de acreditar em dogmas, deixaremos de adorar ídolos, deixaremos de adorar pessoas, nos voltaremos para o devido conhecimento que nos elevará aos caminhos que o Cristo nos propõe. Ele é o caminho. Se é para olhar para alguma coisa, se é para copiar alguma coisa, se é para nos escravizarmos a alguma coisa, façamos isso ao Cristo, que é o nosso modelo. Ele nos conduzirá ao Pai. Ele nos abrirá as portas do entendimento, de modo que possamos evoluir de forma segura para o nosso encontro definitivo com o nosso Pai, que é Deus. A evolução é um encadeamento crescente de fatos e por toda parte encontramos uma sucessão de atividades que influenciam reciprocamente todos os seres. Deus nos criou simples e ignorantes. E através da evolução, através de um encadeamento crescente de fatos que estão dispersos, através de uma sucessão de atividades, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos compreendendo, nós vamos, através das ciências, vamos compreendendo o espaço que nos cerca e vamos criando novas frentes, novas fronteiras de aprendizado. E isso vai colocando cada vez mais em nós elementos de compreensão e elementos de evolução. E nós vamos influenciando uns aos outros. Cada coisa e cada criatura procede e depende de outras coisas e de outras criaturas. Nós somos os nossos herdeiros do passado. Nós criamos o nosso futuro, legamos para o futuro entendimentos e razões que depois, nas próximas encarnações, vamos encontrar nos aguardando e propiciando para nós mais conhecimento que as gerações futuras vão criando e deixando para nós que reencarnaremos. É uma evolução encadeada em fatos crescentes. Da hierarquia de valores sustentadas pelas leis eternas, alma alguma consegue esquivar-se de evoluir, entender e identificar Deus, bem como de melhorar-se. Nós vamos acumulando em nós entendimentos e valores. Vamos nos sustentando por leis eternas, imutáveis, como a lei do progresso,
Nós, como criaturas, não temos como nos esquivar de evoluir. Nós somos perfectíveis, somos criados para sermos perfeitos. Somos criados para evoluirmos até os mais altos valores do Espírito. Somos criados para sermos como Jesus é. Jesus garantiu para nós que seríamos como Ele, que faríamos aquilo que Ele faz. Nesse processo, nós vamos entendendo e vamos identificando Deus em nossas vidas. E nesse processo também vamos nos melhorando cada vez mais, agregando em nós valores que são sustentados pelas leis eternas criadas por Deus e trazidas para nós à luz do entendimento através do nosso Mestre Jesus. Nós não conseguimos nos esquivar disso, pois já trazemos essa compreensão e esse propósito profundo de Deus desde os nossos primórdios, nos mais recônditos da nossa alma, nos mais antigos arquivos do nosso processo evolutivo, da nossa humanidade. Devemos compreender que Jesus é o nosso Mestre, veio para nos alertar, veio para nos educar, veio para abrir o caminho, iluminar esse caminho, do qual nós precisamos seguir para evoluir. Não há como nos esquivarmos disso. Deveremos nos melhorar, sempre tentando buscar e identificar Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Somos capazes porque já chegamos até aqui e o entendimento nos alcança. E o Mestre foi claro na sua lição. Era sobre isso que gostaria de falar nesta noite. Apesar dos contratempos, espero sinceramente não ter perdido a linha de raciocínio e ter conseguido criar uma imagem e plantar uma semente de evolução e de entendimento maior a respeito da doutrina espírita, do Cristo, que é o nosso Mestre, e de Deus, o nosso grande Pai. Gostaria de encerrar o nosso encontro dessa noite com uma oração, agradecendo que, apesar das dificuldades, conseguimos fazer o nosso trabalho florescer, conseguimos estar juntos, conseguimos nos unir em pensamento e nos acalentar mutuamente através das lições da doutrina espírita, que muito nos consola e nos auxilia. Que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, que os nossos mentores não desistam do seu trabalho e que possamos merecer esse entendimento, colocando para nós esses processos evolutivos que são tão importantes na nossa caminhada. Que Jesus siga nos iluminando e que os nossos mentores sigam nos acompanhando e nos instruindo. Uma boa noite e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos pela compreensão.